Ok, amigos, voltamos com o nosso segundo bloco, dando seguimento ao nosso estudo, dando sequência ao nosso trabalho. Falamos aqui dos sistemas, diversos sistemas administrativos ou mecanismos de controle. O que nós precisamos perceber e observar? Na tela, olha lá, existe um sistema francês, que é o sistema do contencioso administrativo de um lado, existe o sistema inglês, que é o sistema de jurisdição única do outro. O sistema do contencioso administrativo francês é o sistema dual, de jurisdição dual. Já o sistema inglês é o sistema de jurisdição única, chamado sistema de jurisdição una. A pergunta da prova é: o Brasil se aproxima mais do sistema da França ou da Inglaterra? Do sistema da Inglaterra, mais do sistema francês ou inglês? Sem dúvida, o Brasil se aproxima muito mais do sistema inglês. O Brasil muito mais se aproxima do sistema inglês. Sistema de jurisdição única. Sistema inglês, sistema de jurisdição una, sistema de jurisdição única, porque você tem um único poder judiciário que julga tudo. Ah, você fala para o professor, isso impede que exista o processo administrativo? Não. Isso impede que exista o contencioso administrativo? Com certeza não. Isso não impede que exista o contencioso administrativo. Isso não impede que exista o contencioso administrativo. A questão é que a última palavra que vai dar é o Poder Judiciário. Você até pode ter uma coisa julgada administrativa nesse modelo de jurisdição única, porque o modelo de jurisdição única não afasta uma justiça administrativa, um processo administrativo, um julgamento no âmbito do contencioso administrativo, porém, a coisa julgada administrativa ela só valerá para a via administrativa. Então, se uma decisão faz coisa julgada na esfera administrativa, fazer coisa julgada na esfera administrativa significa reconhecer o que, professor? Fazer coisa julgada na esfera administrativa significa reconhecer. Significa reconhecer que aquela questão não vai mais poder ser discutida na via administrativa. Significa dizer que aquela questão não poderá mais ser reconhecida na via administrativa. Ela não vai mais poder ser discutida na via administrativa. Mas, eu lhe pergunto, ela vai poder ser discutida na via judicial? Vai. Ela vai poder ser discutida, sem dúvida, na via jurisdicional. Na via jurisdicional, sem dúvida, ela poderá ser objeto de discussão. Na via jurisdicional, sem dúvida, ela poderá ser discutida, ela poderá ser objeto de discussão. Então, o que é que nós temos que perceber? O que é que nós temos que observar? Nesse sistema, que é o sistema de jurisdição única, você pode até ter um contencioso administrativo, você pode até ter um processo administrativo, que pode até fazer coisa julgada administrativa. Só que, ao contrário da jurisdição francesa, do sistema chamado contencioso administrativo, essa questão poderá ser discutida pelo Poder Judiciário. Lá não pode. Lá no sistema francês, o Judiciário não vai desfazer a coisa julgada administrativa. Mas no sistema inglês, que é o sistema brasileiro, você pode até ter a coisa julgada administrativa, mas ela sempre poderá ser revista pelo Poder Judiciário, porque sempre quem haverá de dar a última palavra será o Poder Judiciário. Quem sempre haverá de dar a última palavra, será o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que decide com o manto da definitividade. O Poder Judiciário que decide com o manto da indiscutibilidade. Ele decide com o manto da definitividade. Ele decide com o manto da definitividade. Indiscutibilidade e definitividade é quem dá a última palavra. E mais do que isso, o que é que nós vimos, professor? Que não é indispensável, não é necessário esgotar as vias administrativas para que você possa buscar o Poder Judiciário. Isso é uma regra e, como toda regra, comporta exceção. Na câmera 2 você me acompanha, olhe lá. Professor, isso comporta exceção? Comporta, porque há situações, claro, excepcionais, com certeza, mas eu lhe pergunto, é possível que haja? Com certeza. Existem situações em que é preciso esgotar a via administrativa antes de ir para a via judicial? Existem. Não são muitas, mas existem. Eu posso citar o exemplo aqui de cara da Justiça Desportiva. O sistema da Justiça Desportiva diz o que, Éden? Que o Tribunal de Justiça Desportiva, de Justiça Desportiva, ou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva são órgãos, mas que não são órgãos do Poder Judiciário. O TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva, ou o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tanto o TJD quanto o STJD, Tribunais da Justiça Desportiva, não significa que são tribunais jurisdicionais. Esses não são exemplos de tribunais jurisdicionais. Eu diria
que se não são jurisdicionais, eles são o que, Éden? O que nós podemos dizer? Se esses não são tribunais jurisdicionais, isso significa reconhecer que esses são tribunais administrativos. Se não são tribunais jurisdicionais, eles são tribunais administrativos. E para você ir para o Poder Judiciário, primeiro você precisa esgotá-lo? Ah, com certeza. Você não pode ajuizar uma ação no Poder Judiciário para discutir uma questão desportiva sem antes ter passado por todas as instâncias da Justiça Desportiva. Ah, professor, mas você não acabou de dizer que não é necessário esgotar a via administrativa para ir à via judicial? Eu disse. Eu disse que não é necessário esgotar a via administrativa para esgotar a via judicial. Não é necessário esgotar a via administrativa para ir para a via judicial, como regra, mas excepcionalmente será preciso, como por exemplo no caso da Justiça Desportiva, mas não só nesse caso, como por exemplo no caso da Justiça Desportiva, mas não só nesse caso. O habeas data, por exemplo, existe uma súmula, eu posso antecipar, é a súmula número 2 do STJ, súmula número 2 do Superior Tribunal de Justiça. E essa súmula, ela diz que a pessoa só tem interesse de agir na modalidade necessidade, só existe necessidade de bater as portas do Poder Judiciário manejando uma ação de habeas data, e o nome técnico seria impetrando o habeas data. Você só pode impetrar habeas data quando você comprovar a prévia recusa da autoridade administrativa no atendimento do seu pleito. Quando você tiver que comprovar a prévia recusa da autoridade administrativa no atendimento do seu pleito, Então, neste caso, o que nós temos, Éden? Comprovar a prévia recusa da autoridade administrativa no atendimento do seu pleito significa dizer o quê? Que o habeas data, que tem a função de retificar, que é corrigir, ou então assegurar o conhecimento, vale dizer, a obtenção de informações de caráter pessoal. Primeiro você precisa ir na via administrativa, e se lá na via administrativa você não conseguir satisfazer essa ideia, se na via administrativa você não conseguir, aí sim você tem que ir para a via judicial. Mas primeiro você tem que passar pela via administrativa e tem que comprovar a recusa. Então, antes de ajuizar a ação, vem o quê? A necessidade de prévia recusa. Antes de ajuizar a ação, a necessidade de prévia recusa, a prévia recusa por parte da autoridade administrativa no atendimento daquele pleito. Beleza, meus amigos, tudo jóia? Súmula número 2 do Superior Tribunal de Justiça. Então você tem habeas data, que primeiro precisa comprovar recurso da autoridade administrativa antes de impetrar habeas data no Poder Judiciário. Além disso, você tem a Justiça Desportiva. Além disso, você também tem aí a Justiça Desportiva. Beleza, meus caros, tudo jóia? Tudo tranquilo? Vem comigo, close na tela, observa. Nós temos aí, portanto, o sistema do contencioso administrativo, sistema francês, sistema de jurisdição única e sistema inglês, muito bem explicados. Terminamos aqui, portanto, os sistemas administrativos, mecanismos de controle, ou simplesmente chamados sistemas de controle. Fechamos aqui o ponto 1, fechamos aqui o ponto 2 e chegamos aqui agora no ponto de número 3. E o ponto 3 traz o que, Éden? O ponto 3 aí, ele traz o chamado controle administrativo. O ponto 3, ele traz o controle administrativo, o 4, o controle legislativo e o 5º, o controle judicial. Você sabe que se estamos falando de controle da administração pública, uma coisa eu posso antecipar, que o controle administrativo, por óbvio, ele vai receber o nome de controle interno, que obviamente esse controle administrativo, se é aquele que a administração faz em relação aos seus próprios atos, se é aquele em que ela controla ela mesma, naturalmente ele será chamado de controle interno. Naturalmente esse controle será chamado de controle interno. Por outro lado, nós temos o controle do tipo legislativo e judicial, mas se o controle, repito, não é do poder legislativo, não é do poder judiciário, é do poder executivo enquanto administração pública em sentido típico, naturalmente o controle legislativo, assim como o controle judicial, eles serão exemplos de controle o que, professor? Eles serão exemplos de controle externo. Eles serão exemplos de controle externo. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, o controle administrativo, ele é um controle do tipo chamado controle interno. Já o controle legislativo, também chamado de controle judicial, é o controle do tipo chamado controle externo. É o controle externo, meus amigos. E o que é que nós temos que perceber? O que é que nós temos que observar? Controle administrativo. Na tela, vem comigo, olhe lá. Eu vou falar aqui agora do tópico 3, que é o tópico do controle administrativo. A gente vai tecer algumas considerações sobre ele. Qual é, Éden? Repito, controle administrativo. Controle do tipo administrativo. Beleza? E o que nós temos, Éden? Bom, primeiro, ele pode ser de ofício ou provocado. Então, primeira informação, ele pode ser um controle de ofício ou provocado. Pode ser um controle de ofício ou
provocado. Além disso, ele pode ser de mérito ou de legalidade. Ele pode ser de ofício ou provocado. Aí você fala, mas antes de falar do mérito ou da legalidade, quem tem o poder de provocar a administração? Bom, o poder de provocar a administração é uma decorrência do direito de petição. Então, antes de falar até das outras características desse controle, quando eu digo que ele é um poder que pode ser exercido de ofício ou de maneira provocada, quem pode provocar, Éden? Esse provocado é uma decorrência do chamado o quê, professor? É uma decorrência do chamado direito de petição. Essa provocação nada mais é do que uma decorrência do direito de petição. Essa provocação, repito, nada mais é do que uma decorrência do direito de petição. Então, bom, se ele pode ser provocado, porque é uma decorrência do direito de petição, quais são as espécies de provocação que eu poderia ventilar? Quais são as espécies de provocação que eu poderia ventilar? Como espécies de provocação que eu poderia ventilar, nós teremos aí o que, Éden? Para citar aqui alguns exemplos, nós temos aqui a representação. Além da representação, professor, nós temos a reclamação. Nós temos a reclamação. Além da representação e da reclamação, nós temos a reconsideração. A reconsideração. Nós temos ainda aqui a possibilidade de recursos. Se o controle administrativo, minha gente, é aquele que a administração pública exerce sobre ela mesma, aquele que a administração pública exerce sobre os seus próprios atos. É o que a administração exerce sobre ela mesma, é aquele que ela exerce em relação aos seus próprios atos. Ele pode ser primeira característica. E olha quantos desdobramentos decorrem dessa primeira característica. A primeira característica é que ele pode ser um controle, na câmara 2 você me acompanha, ele pode ser um controle de ofício ou um controle provocado. Essa é a primeira característica. Que ele pode ser um controle tanto um controle de ofício quanto um controle, o que, professor? Provocado. Mas essa provocação é uma decorrência de quê? Essa provocação nada mais é do que uma decorrência do direito de petição. A provocação nada mais é do que uma decorrência do direito de petição. E como desdobramentos, espécies de manifestação desse direito, nós temos o que, Éden? Como espécies e desdobramentos da manifestação desse direito, na tela, olha lá, como espécie e desdobramentos, nós temos a representação, nós temos a reclamação, nós temos o instituto da reconsideração, nós temos os recursos. Representação significa o que, Éden? É proteger o interesse da coletividade. É quando você quer proteger o interesse público. Você vai apresentar uma representação quando você quer tutelar, quando você quer proteger o interesse público. Então você vai representar junto à administração pública. Representar em algo que vai beneficiar toda a coletividade. Você vai representar para proteger, você vai representar para tutelar o interesse público. Mas não, você agora não quer proteger o interesse público. Você quer proteger o seu próprio interesse. Então não vai ser mais representação, vai ser reclamação. Não mais interesse público, agora que você tem o interesse próprio. Não mais o interesse público, e sim agora o interesse próprio. Então o interesse próprio vai ser o instituto da reclamação. O interesse próprio vai ser aí, sem dúvida, o instituto da reclamação. Aí você vai ter um interesse, o que, professor? Um interesse próprio. Você quer proteger o seu próprio interesse, você oferece uma reclamação. Ah, professor, você quer pedir à mesma autoridade que está julgando o seu caso que ela reconsidere, reanalise os fatos. Você vai fazer o quê? Um pedido de reconsideração para a mesma autoridade, quando você quer que a mesma autoridade ela reanalise os fatos. Quando você quer que a mesma autoridade ela reanalise os fatos. Quando você deseja, quando você quer que a mesma autoridade ela reanalise os fatos, quando você quer, quando você deseja que a mesma autoridade ela reanalise, faça uma reanálise dos fatos, você entra com pedido de reconsideração. E na tela, olha lá, quando é que você tem um recurso, Éden? Um recurso, meus amigos, quando você quer reformar a sua decisão, que outra autoridade superior reforme aquela decisão. E aí, falar em recurso, lembrar o quê? Lembrar que você tem, em relação ao recurso, a súmula vinculante número 21.
E o que que diz, professor? Muito importante para a nossa prova. Vem comigo na câmera 2 agora. E o que diz, Éden, a súmula vinculante número 21? A súmula 21, meus amigos, é aquela que diz que é inconstitucional. Me acompanha aqui. A súmula vinculante número 21 é aquela que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. Exatamente, ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso. Claro, imagine se todas as vezes em que você fosse recorrer, fosse exigido depósito, fosse exigido arrolamento prévio de dinheiro, fosse exigido arrolamento prévio de bens. Depósito, arrolamento prévio de dinheiro, arrolamento prévio de bens iria inviabilizar o recurso. O recurso é um instrumento de defesa. Você não pode criar dificuldades, você não pode criar embaraços para que a pessoa recorra, porque senão você vai estar embaraçando e dificultando o próprio exercício do direito de defesa e não por acaso, e não sem razão. Mas sim, justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal editou a sua súmula vinculante número 21. Vinculante 21, para dizer o que, professor? Que é inconstitucional. Vinculante 21, para dizer que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. Então, meus caros, sobre recursos, lembra da súmula vinculante número 21. Mas lembra de uma observação na tela, eu vou colocar, olha lá, lembra também de uma observação. A observação para dizer o que, Éden? Lembra também que, como regra, isso é uma regra, como regra, os recursos administrativos, eles possuem efeito meramente devolutivo. Como regra, os recursos administrativos, eles possuem efeito meramente devolutivo. Mas a lei e também a autoridade julgadora, entendendo necessário, pode conceder efeito suspensivo ao recurso. Mas a lei e também a autoridade julgadora, entendendo necessário, pode fazer o que, Éden? Pode conceder efeito suspensivo ao recurso. A lei e a autoridade julgadora, se entender, ela pode naturalmente fazer o que, professor? Ela pode conceder efeito suspensivo ao recurso. Então, a regra é que os recursos têm apenas efeito meramente devolutivo, ou seja, você recorre porque este ato está lhe atacando, este ato está lhe atacando, este ato está lhe atacando, e você recorre para que o ato pare. A regra é que os recursos têm apenas efeito devolutivo, ou seja, a autoridade faça com que o ato pare. Enquanto o recurso não for julgado, o ato vai continuando. Porque, em regra, o recurso só tem efeito o quê? Devolutivo. Então, enquanto o recurso não é julgado, para que a autoridade recursal decida se para ou se continua, enquanto ela não decide, continua. Agora, excepcionalmente, você tem um ato aqui que está lhe atacando. Aí você vai e recorre. A partir do momento que você recorre, para. Enquanto o juiz decide se vai parar ou continuar, fica parado. Aí, se ele continuar, achar que deve continuar parado, ele decide, fica parado. E se ele acha que deve continuar lhe atacando, ele fala, pode voltar. Mas a espera foi sem ofensa. Quando é que nós temos isso, Éden? Na tela, olha lá, só em caráter excepcional. Então, a observação foi para dizer o quê? Que a regra é que os recursos administrativos eles possuem efeito meramente devolutivo. Mas a lei, e claro, também a autoridade julgadora, entendendo necessário, a lei e a autoridade julgadora, caso entendam necessário, poderão conceder efeito suspensivo ao recurso. Beleza, meus caros? Bom, a característica de ofício ou provocado trouxe esses desdobramentos sobre a provocação como decorrência do direito de petição. Traz mais algum desdobramento, professor? Com certeza. Qual é o outro desdobramento que ainda traz? O outro desdobramento que ainda traz, qual é? É o reconhecimento de que, na esfera administrativa, a reforma para pior, ela é permitida no recurso administrativo. No pedido de reconsideração, é possível também, mas não na revisão administrativa. Na esfera administrativa, cabe reforma para pior, tanto no recurso administrativo, quanto no pedido de reconsideração, mas não na via administrativa. O que é reforma para pior, Éden? Coloque isso em forma de observação, porque é muito importante, não cai não, despenca, desmorona nos concursos e vai cair na sua prova. Qual é a ideia? Na esfera, a pergunta é, na esfera administrativa, admite-se a reforma para pior? Na esfera administrativa, admite-se a reformatio, em latim, T tem som de C. Na esfera administrativa, admite-se a reforma para pior, meus amigos, a chamada reformatio
impejus, admite-se a reforma para pior, admite-se a chamada reformatio impejus. Ora, meus amigos, depende, porque nós temos três situações. Quais são elas? Nós temos o recurso administrativo, nós temos aqui o recurso administrativo, que é uma situação. Nós temos, além do recurso administrativo, nós temos o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração. Nós temos aqui o pedido de reconsideração. Então, nós temos o recurso administrativo, nós temos o pedido de reconsideração, e tanto no recurso administrativo quanto no pedido de reconsideração cabe a reforma para pior. Tanto no recurso administrativo quanto no pedido de reconsideração, tanto no recurso administrativo quanto no pedido de reconsideração, cabe o que, Éden? Cabe a reforma para pior. Tanto no recurso administrativo quanto no pedido de reconsideração. Porém, não cabe reformatio impejus, não cabe a reforma para pior quando, professor, na tela, olhe lá, na chamada revisão administrativa. Na revisão administrativa, agora sim, meus amigos, não cabe a reforma para pior. Só cabe no recurso administrativo ou no pedido de reconsideração. Mas na revisão administrativa não cabe essa reforma para pior. Na revisão administrativa não cabe essa reforma para pior. E o que é a revisão administrativa? É como se fosse a ação rescisória no processo civil. É como se fosse a revisão criminal no âmbito do processo penal. É quando já terminou tudo, mas aí surgem fatos novos. Se já terminou tudo e surgem fatos novos, no processo civil você pode ter ação rescisória, no processo penal você pode ter revisão criminal. Na esfera administrativa você pode ter revisão administrativa, mas a revisão administrativa ela pode mudar a decisão? Pode. Agora ela pode piorar a decisão, reformar para piorar? Aí não. Ela não pode reformar para pior, ela só pode reformar para melhorar, mas ela não pode reformar para piorar. Reformar para piorar não, só reformar para melhorar, só reformar para melhorar. Então você não pode, olhe lá, na revisão administrativa, repito, que se equipara a ação rescisória no processo civil, que se equipara a revisão criminal no processo penal, não cabe reformatio impejus, reforma para pior. Agora, no recurso administrativo ou no pedido de reconsideração, o recurso quando é para a autoridade superior, o pedido quando é para a mesma autoridade reanalisar e reconsiderar o ato, aí cabe a reforma para pior. Um exemplo muito clássico, um aluno, minha gente, certa feita tirou 7 numa prova. Exatamente, ele tirou 7 na prova de escrever, na prova dissertativa, na prova subjetiva. E ele ficou muito chateado, ele ficou bastante frustrado, magoado, indignado com o examinador. Por que, Eli? Porque ele entendeu que ele fundamentou muito bem a questão. Ele entendeu que ele trouxe todos os subsídios e elementos necessários, indispensáveis para fundamentar aquela questão, para motivá-la. E mesmo tendo entendido tudo isso, o que houve, professor? Mesmo tendo entendido tudo isso, a banca não considerou a questão dele na sua plenitude. Deu 7 para ele. Ele fala, não, eu acho que eu mereço no mínimo 8. Eu acho que eu mereço no mínimo 8. E aí recorre para tentar elevar a nota de 7 para chegar perto de um 8. E vocês sabem o que aconteceu? A banca reformou a sua decisão. Aí você fala, beleza, professor, então ele conseguiu o que ele queria? Não, não conseguiu o que ele queria. Por quê? Porque a banca reformou de 7 para 6. Aí você fala, Ed, mas ele fez o quê? Ele recorreu. Ele recorreu na esfera administrativa. Então ele apresentou o quê, professor? Ele apresentou um recurso administrativo. A banca recorreu na esfera administrativa, ou seja, ele apresentou um recurso administrativo. A banca recorreu na esfera administrativa, logo, ele apresentou um recurso administrativo. A banca julgou na esfera administrativa, porque ele recorreu na esfera administrativa, ele apresentou um recurso. E a banca, julgando esse recurso administrativo, reformou para pior. Pode, Éden, pode. Na tela, olhe lá, a reforma para pior é exatamente esta que nós estamos chamando de reformatio impejus. A reforma para pior é exatamente esta que nós estamos aí chamando de reformatio, exatamente esta que nós estamos chamando de reformatio impejus. Reforma para pior. O recurso administrativo trouxe isso e ele poderia trazer, Éden? Poderia trazer. E o pedido de reconsideração, quando não mais a autoridade superior, mas a mesma autoridade, ela vai julgar a reconsideração da sua decisão. Ela já fez uma análise, mas a pessoa quer que a autoridade que decide, ela faça agora uma reanálise. Ela faça uma nova análise. Ela quer saber, a pessoa
faz um pedido de reconsideração para saber se quem julgou quer mudar de opinião. Bom, no pedido de reconsideração cabe a reforma para pior? Cabe. Tanto no recurso administrativo, quando uma autoridade diferente vai julgar aquilo que a primeira decidiu, ou até no pedido de reconsideração, quando a mesma autoridade vai reavaliar a sua decisão. Nos dois cabe reformatio impégios, nos dois cabe reforma para pior. Agora, na revisão administrativa, nessa não há. Na revisão administrativa, meus amigos, certamente nesta não há. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo na tela? Vem comigo, observa. Com certeza, você tem aí, portanto, a diferença do recurso e do pedido para a revisão. Do recurso administrativo e do pedido de reconsideração para a revisão. Na revisão não cabe reforma para pior. No recurso administrativo e no pedido de reconsideração cabe. Mas tudo isso foi para explicar o desdobramento da provocação. Olha quantas reflexões surgiram dessa ideia de que o controle administrativo pode ser de ofício provocado. Mas precisamos restabelecer as características. E voltando para as características do controle administrativo, além de ser de ofício provocado, porque foi o 3.1, a primeira característica, além, olha quantos desdobramentos, né? Muitos desdobramentos, a segunda característica, portanto, aqui no 3.2. Qual é a segunda característica, Éden? Aqui, portanto, no 3.2. A segunda característica aqui, portanto, no 3.2, significa o que, Éden? Significa que, além de ser de ofício provocado, esse controle pode ser tanto um controle de mérito, quanto um controle de legalidade. Este pode ser tanto um controle de mérito, quanto um controle de legalidade. Tanto de mérito, quanto de legalidade. Beleza? Com certeza a administração pública pode controlar tanto mérito quanto legalidade. Basta você lembrar de que, Éden? Basta você lembrar do princípio da autotutela, já muito bem explicado aqui. Autotutela. O princípio da autotutela já muito bem delimitado, já muito bem explicado, já muito bem definido aqui. Que é aquele que diz o que, professor? Autotutela, muito bem explicada e aqui muito bem delimitada, é aquela que diz que a administração pode revogar os seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornem legais, porque desses atos não se originam direitos, mas ela também pode revogá-los. Bom, se ela pode anular, o controle vai ser de legalidade. Ela anula porque o ato é ilegal ou ilegítimo. Ela pode anular quando esses atos foram derivados de vícios que os tornem legais ou ilegítimos, porque desses atos não se originam direitos. Mas também ela pode controlar o mérito, porque ela pode também fazer o que, Éden? Revogá-los. Ela também pode revogar esses atos. E ela pode revogar esses atos em que contexto, Éden? Ela pode revogar esses atos em que contexto? Ela pode revogar esses atos por inconveniência ou inoportunidade. E isso vai ser autotutela, ok? Então, com certeza, o controle administrativo permite o controle de mérito e o de legalidade. Terceira característica, meus amigos, na tela, olha lá, além de ser um controle de mérito e de legalidade, esse controle pode ser prévio ou posterior. Além de ser de mérito ou de legalidade, esse controle pode ser um controle prévio, de um lado, ou pode ser um controle posterior do outro. Prévio ou preventivo de um lado, posterior ou repressivo do outro. Lembrando que o prévio é o mesmo que concomitante, é aquele que se dá de maneira prévia, ou, você já viu isso comigo, ou concomitante. É aquele que se dá de maneira prévia ou concomitante. Então, o controle prévio, eu repito, é aquele que se dá de maneira prévia ou concomitante. É aquele que se dá de maneira prévia ou concomitante. Beleza, na tela, olha lá. É o controle prévio ou concomitante. E é o que acontece antes da formação do ato. O ato ainda não está 100% perfeito e acabado, ele ainda não está formado. E o controle posterior é aquele que se dá depois da formação do ato. Você já tinha visto comigo, depois da formação do ato ter concluído o seu ciclo de formação. Então, depois da formação do ato, aí sim você pode ter um controle, o que, professor? Aí sim você pode ter um controle posterior. Depois da formação do ato, naturalmente você poderá ter aí um controle do tipo posterior. Tudo beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, dentro desse contexto, dentro dessa ideia, depois da formação do ato, você sabe que a administração pode fazer os dois. Tanto preventivo, o concomitante, quanto repressivo posterior. Na tela, olha lá, você viu, portanto, que o controle administrativo ele é de ofício ou provocado, ele é de mérito ou de legalidade, ele é prévio ou posterior, com certeza, ele é executivo, 3.4, a característica, ele é o que, professor? Ele é um controle executivo, e ser executivo significa o quê?
é aquele que é feito pela própria administração. Lembrando que a administração é poder executivo na sua atividade típica, e ele pode ser por vinculação ou hierárquico. Última característica, ele pode ser tanto hierárquico quanto por vinculação. Hierárquico é quando o poder executivo, por exemplo, federal, pela presidência da República, controla o Ministério da Saúde nessa hierarquia, nessa desconcentração. Mas ele pode ser por vinculação quando o mesmo poder executivo federal, através agora do Ministério da Educação, controla uma autarquia federal, que atua nessa área, como por exemplo a universidade, como a Universidade Federal da Bahia. Aí você vai ter um controle do que é não mais por hierarquia, não mais por subordinação, mas sim por tutela, mas sim por vinculação. Beleza? Com isso, minha gente, na tela, olha lá, com isso a gente fecha aquilo que a gente se propôs a falar sobre o controle administrativo. A gente fecha aqui o tópico 3, e a partir do próximo bloco, o terceiro bloco, a gente já segue para o quarto tópico, para falarmos de controle legislativo. Vamos para mais um pequeno intervalo, é rapidinho, não sai daí, nós voltamos já já.